Bem, vamos resolver aqui a prova do concurso de agente epidemiológico, né, e cuidador de crianças do concurso de corrente, né, realizado hoje, dia 8. A 11ª questão diz assim: André e Bruno apostaram R$ 1.000. Apostaram R$ 1.000, né? Para quem tirar primeiro o número 1 no lançamento de um dado não viciado. Isso quer dizer que cada evento tem a mesma probabilidade de acontecer, né? Um dado ele pode ter 6 possíveis valores: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Né? Então, para sair cada um destes, a probabilidade é a mesma, ou seja, um sexto. Eles tiraram ímpar ou par, aquela brincadeira par, ímpar, né? Para ver quem iria começar a lançar sempre pela primeira vez. André pediu ímpar e, claro, Bruno par. André ganhou no ímpar e par, ou par, e começou a jogar. Então, quem começa a jogar, quem começa foi o André. O André, certo? Aí pergunta. Então, o André ganhou no ímpar ou par e começou a jogar. Qual a probabilidade do Bruno ter ganhado a aposta? Né? Então, a probabilidade do Bruno ganhar. Qual a probabilidade do Bruno ganhar? Eita, esse é um problema de probabilidade e que não é trivial, né? É um problemazinho bem interessante. O legal é que ele tirou a questão do par ou ímpar, né? O par ou ímpar já disse que foi o André que ganhou, né? Então tá mais simples isso aqui. Então, você vai verificar o seguinte, que André começa o primeiro lançamento, vou chamar de lançamento aqui. O primeiro lançamento é o André. No segundo lançamento, se o André perder, né? Se o André perder, se ele ganhar um, ele já ganha. Mas se ele perder, aí passa para o segundo lançamento. Ou seja, só haverá o segundo lançamento se o André perder no primeiro. Imagine que o Bruno lançou, o André perdeu do primeiro, aí lançou o Bruno. O Bruno jogou aqui, se bateu um, ele ganha. Mas se ele não bateu um, fazer qualquer um desses outros anteriores, então vai para o terceiro lançamento. E dessa vez vai ser o André. Né? Imagine que o André não ganhou. Então vai para o quarto lançamento. O quarto lançamento vai ser o Bruno. E assim por diante. Entendeu a lógica? Né? Primeiro lançamento André, segundo Bruno, terceiro André, quarto Bruno. E observe então que o André está nos lançamentos ímpares e o Bruno está nos lançamentos pares. E isso é indefinido. Aliás, até o momento em que aconteceu o dado, o número 1. Né? Esse tipo de problema, ele envolve não é só jogar o dado, ele envolve uma sequência, né? Então eu poderia inclusive fazer assim, ó, no início, né? No primeiro lançamento, pode aparecer o número 1 ou qualquer um dos outros 5, né? Os outros números, 1, 2, 3, 4, 5 números, os outros 5 números do conjunto 6. Ou seja, se o André passar para o 1, ele tem uma probabilidade de 1/6. Mas ele pode perder, que pode ser qualquer um outros dois, então vai ser. Ele pode cair em qualquer um outro dos valores, então vai ser 5/6 essa probabilidade aqui, ó. Aí vai para o segundo lançamento, que vai ser o Bruno. Se o Bruno ganhar, ele tem uma probabilidade de 1/6 para ganhar, ó, mas ele depende desse 5/6, ou seja, 5/6 vezes 1/6. No segundo lançamento para o Bruno. Se ele perder, então o André tem mais uma chance. Então, para o André lançar na terceira vez, aqui já é na terceira possibilidade, vai ser o André, né? Terceiro lançamento. O André tem 1/6 de probabilidade para acertar. Então, no terceiro lançamento, para ele ganhar o número 1, o André vai ter a probabilidade de perder na primeira, 5/6, vezes perder na segunda, 5/6, e ganhar no lançamento do terceiro lançamento, 1/6. Entenderam a lógica? Viu como não é tão simples como a gente pensa que é? Mas dá para sair. Olha como dá para sair. Então, a pergunta que ele quer saber, não é nem o André, né, que ele quer saber o Bruno. Não, deixa eu continuar, senão a gente não vai entender o problema. O quarto lançamento
Então, imagine que o André tenha perdido no terceiro lançamento. Então, vai para o quarto. O Bruno vai lançar. Para o Bruno ganhar, ele tem um sexto de probabilidade para ganhar. Mas se o Bruno, aqui no quarto lançamento, mas se o Bruno perder, que é a probabilidade de 5 sextos, aí vai para o André jogar novamente. E assim, ó, é infinito. Ou até que aconteça o evento desejado, né? Então, eu posso ver o seguinte, que para o Bruno, eu quero saber o Bruno, né? Para o Bruno ganhar, para ele ganhar, ou ele ganha aqui no segundo lançamento, né? Ele ganha aqui no segundo lançamento, que seria, o André perde no primeiro, vezes um sexto, aqui, ele vai ganhar aqui, né? Que vai dar probabilidade 5 vezes 6 ao quadrado. Ou então o Bruno ganha no quarto, ou o Bruno ganha no quarto lançamento, que vai ser aqui. Então, olha, vai ter o André perdendo no primeiro, o Bruno perde no segundo, o André perde no terceiro, ou seja, 5 sextos vezes 5 sextos vezes 5 sextos vezes 1 sexto. Ó, 5 sextos vezes 5 sextos vezes 5 sextos ao cubo, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso vai dar 5 ao cubo, 6 elevado a 4. No sexto lançamento, que é onde o Bruno vai jogar de novo, vou fazer essa mesma lógica, né? Então eu percebo um padrão. O padrão aqui é que para o Bruno ganhar, 5 sextos ao quadrado, como nós temos um ou aqui, a probabilidade é somada. 5 ao cubo. Esse é no segundo lançamento, né? Esse vai ser no quarto lançamento. Esse vai ser no sexto lançamento, né? Ó, sexto lançamento. Esse vai ser no oitavo lançamento. E aqui vai ser 5. Aqui vai ser 7. O 5 vai aumentando nos ímpares. Isso aqui é uma PG, né? É uma PG. Isso é uma PG. Estava escondido ali, né, gente? Aqui é uma PG infinita, né? Onde o primeiro termo é 5 sobre 6 ao quadrado. E a razão, quando foi multiplicado aqui? Multiplicou 5 ao quadrado sobre 6 ao quadrado também. Que você multiplicou aqui, ó, 5 vezes 5 ao quadrado é 5 ao cubo. E 6 ao quadrado vezes 6 ao quadrado é 6 à quarta. Se você multiplicar 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo, dá 5 elevado a 6. 6 ao quadrado vezes 6 à quarta, dá 6 elevado a 6. E assim por diante. Então, a soma desses números aqui, quando esse nzinho vai para o infinito, então a soma infinita vai ser A1 dividido por Q menos 1. Forma matemática lá da soma. Todas as vezes eu tenho que fazer umas coisas para fazer uns cálculos para lembrar dessa forma. Mas aí tem várias fórmulas lá da soma. O aluno, em geral, ele decora essa forma. Então, essa soma vai ser o primeiro termo lá, que é 5 sobre 6 ao quadrado, dividido por Q, que é 5 ao quadrado sobre 6 ao quadrado, menos 1. Então, aqui vai dar 5 sobre 6 ao quadrado, vezes, fazendo isso aqui, ó, tirando o MC aqui e invertendo, porque aqui está multiplicando, aqui está dividindo as frações, então inverte a fração, né? Então vai ser 5 ao quadrado menos 6 ao quadrado. Aí corta isso aqui, vai ficar 5 dividido por 25, Q. Na verdade não é Q menos 1, é 1 menos Q. Eu errei aqui então vai ficar 6 ao quadrado menos 1. 1 menos Q aqui vai ficar, só troca, né? Vai ficar 6 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Então isso vai dar 36 menos 25, que é igual a 5 sobre 11. 36, se não me engano. Então vamos continuar aqui na 12, né, da mesma prova. Diz assim, quando as soluções inteiras e não negativas possuem a equação x mais y mais w mais z igual a 10,
com as equações inteiras. Então, neste caso, é um caso de permutação com repetição. Olha como é fácil fazer isso aqui. Você tem 10 pontos e você vai distribuir no X, no Y, no W e no Z. Então, você tem 10 pontinhos, esses aqui, ó. Não vou contar não. 10 pontos. E aí você vai separar esses pontos em seções. Por exemplo, se eu fizer um traço aqui e botar o X fica com 2 pontos. Se eu puser aqui e botar o Y aqui, tá? E aqui eu coloco o W, né? E aqui eu coloco o Z. Então eu tenho, ó, eu boto 3 traços para dividir esses pontos, os 10 pontos, entre eles. Pode ser que esse traço aqui fique bem aqui fora, ó. E o X fica com 0 e o Y com isso tudo. Não importa, né? O importante é que eu sei dividir, separar esses pontinhos. Então eu tenho uns pontos, né? P, um traço, né? Mais um P, depois outro traço, P, outro traço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 P's e tenho 3 T's. E isso aqui pode permutar de diferentes maneiras. P de ponta e T de traço. Então isso é a permutação. Permutação simples, né? Você vai com repetição. Você tem 13 letras, né? Você tem 10 letras P repetidas. E você tem 3 T's repetidos. Vou botar o 3 primeiro. Já vocês entendem por quê. E aí eu vou fazer isso aqui. Olha como é simples. Vai ser 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Dividido por 10 fatorial está aqui embaixo para eliminar. Que eu sou esperto. E 3 fatorial vai dar 6, né? 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Esse 6 aqui eu corto com 12, fica só 2 aqui em cima. Então vai ficar, ó, 13 vezes 2, que dá 26, vezes 11. Ou então, 13 vezes 11 dá 143, vezes 2 dá 286. Pronto, simples assim, né? 286, letra D. Essa foi fácil, né? Vamos para a próxima. 13. Considere... essa 13 eu vou precisar do espaço do quadro, porque eu preciso fazer a tabela verdade dessas. Eu tenho 1, 2, 3 proposições, então a tabela vai ficar um pouquinho maior, mas acho que aqui vai caber. Vamos lá. Considere as proposições P, Q e R sejam proposições lógicas simples. Ao construir a tabela verdade de proposições representadas por P e Q, então P ou não R, assinale a opção correta em relação à proposição. Então, para eu saber se ela é uma contradição, ou se ela é uma contingência, ou se ela é uma tautologia, eu preciso fazer a tabela verdade, né? Para saber o número de linhas, não. Vamos ver aqui. O número de linhas de forma tabela é verdade 16 linhas. Não, não são 16 linhas. Por quê? Porque eu tenho 3 proposições e o número de linhas é dado por essa fórmula aqui, ó, 2 elevado a n. No caso, o n são 3. São 3 proposições, então dá 8 linhas. Então a letra D eu descarto. Realmente eu vou ter que fazer... Porque se essa aqui fosse certa, eu não precisaria fazer a tabela. Mas como não é a correta, então eu vou ter que fazer a tabela para poder ter certeza da alternativa correta. Bom, vamos lá. Tabela verdade. Vou precisar da questão. Então, P, Q, R. Então eu vou precisar... Como isso aqui com duas proposições é bem simples, né? Acho que vocês lembram disso aqui. Aqui é verdadeiro e falso. Aí vai falso e falso, verdadeiro e falso. Só que tem um P. Então eu vou fazer o P verdade para todos esses aqui. E eu agora vou repetir isso aqui. Vou dar verdadeiro e falso, né? E repetir e fazer aqui falso e falso. Verdadeiro e falso. E aqui eu boto tudo falso. Pronto. Para a gente não confundir, vamos separar bem aqui para a gente não se perder. Né? Pronto. Só para a gente ter um horizonte. E ele quer
a seguinte proposição. Vamos lá ver como é que ela é. É uma proposição composta. P e Q. Vamos fazer aqui P e Q? Ó, P e Q. P e Q. Só é verdade quando os dois são verdades. Ó, verdade, verdade. Verdade, verdade. Então, ó, verdade e falso, falso, verdade, falso, falso, falso. Isso aqui vai ser tudo falso. Porque só vai ser verdade se os dois forem verdades. É isso? Aí ela é composta. Então ela tem um se então aqui e tem um parênteses na frente. A regra é matemática, né? Se tem um parênteses, eu vou fazer o parênteses primeiro. P ou não R. Cadê o não R? O não R é isso aqui trocado. Então, em vez de ser verdadeiro, o não R vai ser, vou botar um não aqui. Em vez de ser verdadeiro, eu vou botar o falso. Onde for falso, eu boto verdadeiro. Se for verdadeiro, eu boto falso. Aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser falso, aqui vai ser verdadeiro, vai ser falso, aqui vai ser verdadeiro. Então, quando eu jogar esse P ou não R, eu vou usar esses aqui. Bom? P ou R. Basta uma das duas ser verdadeira para ser verdadeiro. Só vai ser falso se os dois forem falsos, né? Só vai ser falso quando os dois forem falsos. Falso ou falso. Então, ó, o P e o R. Só vai ser falso aqui, ó. Aqui vai ser falso. Aqui vai ser... Opa. Aqui e aqui. Não R. Aqui não. Aqui, aqui. E o resto vai ser tudo verdadeiro. Tá? Aqui, ó. Verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou verdadeiro. Falso ou falso, tá lá? Falso ou verdadeiro. Falso ou verdadeiro. Pronto. Agora, o jogo da verdade. Aqui você tem um se, então, tal coisa lá. Isso aqui só vai ser falso, vocês se lembram? Se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, aí vai ser falso. E o resto é tudo verdadeiro, né? Então, o primeiro verdadeiro, o segundo for falso. O primeiro verdadeiro, o segundo for falso. Se isso acontecer, primeiro verdadeiro, aqui não. Só posso olhar, preciso olhar só esses dois. Se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, é falso. Não é? Se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, não é? Então vai ser tudo verdade. Então, quando você tem uma tabela que todos são verdades, nós temos uma tautologia. Simples assim. Então, aqui nesse caso, vai ser a letra C. Vamos para a próxima. A quarta questão é uma proposição simples. Simples não, ela é composta. Diz assim, considere a proposição dada por P. Se o livro de raciocínio lógico é indicado para simpatizantes da lógica, então... Tá vendo? Então, isso é condicional. Então, o livro de história é indicado para os amantes das histórias. Muito bom. Então, você tem uma proposição em que... Aí a gente continua a proposição simples aqui. Então, a proposição P maiúscula, né, composta por duas proposições simples, né? Você tem duas proposições simples aqui e é uma condicional. E aí ele diz, a questão, pergunta, a negação da proposição P é a negação. Então, nós vamos negar essa proposição. Aqui você tem a proposiçãozinha Pzinho e a proposição Q. Então, para negar isso aqui, é bem simples. Você mantém o P e nega Q. Você vai manter a proposição P e negar a proposição Q. Negar é colocar um não lá. Então, a primeira proposição. O livro de raciocínio lógico é indicado para simpatizantes da lógica. Mantém. Não nega. E o livro de história não, porque está negando, não é indicada para amantes das histórias. Então vai ser a letra
B de bola. O livro de raciocínio lógico é indicado para simpatizantes da lógica e o livro de história não é indicado para amantes das histórias. Bom, essa eu não vou escrever porque é muito simples, então dá para a gente somente lendo aqui vocês entenderem. Bom, vamos lá para 15. Assinale a alternativa que apresenta o valor lógico verdadeiro. Valor lógico verdadeiro. Ó, temos que analisar cada alternativa separadamente, com calma. Bora lá. Ele diz assim, ó. Letra A, 7 é igual a 5 e 7 menos 5 é igual a 4. Olha, para esta proposição ser verdadeira, você tem um I aqui, ó. I, aquele símbolo. Para ela ser verdadeira, as duas têm que ser verdade. O I só é verdade quando os dois forem verdades. Que é o que a gente está querendo, ó. 7 é igual a 5? Falso. 7 menos 5 é 4? Também é falso. Então, não é verdadeira a letra A. Vamos para a próxima. Letra B. Se, ó, o se é uma condicional. Se 7 mais 5 é igual a 12, então, vou colocar a setinha assim de então, tá bom? Então, 5 é maior que 7. Ó, nós fizemos uma tabela agora há pouco. Tabela verdade. A condicional, ela só é falso, a condicional, né? Ela só é falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Nesse caso aqui vai dar falso. Então, quando tem uma setinha, ou seja, quando tem uma condicional, todos os outros casos, né? Todos os outros casos serão verdadeiros. Isso aqui tudo é verdadeiro. Né? Todos os outros casos serão verdadeiros. Então, 7 mais 5 é igual a 12? É verdade. 7 é maior que 5? É falso. Ó, verdade em falso. Ó, quando você bota verdade em falso, vai dar falso. Então, essa aqui também é falsa. Ó, não é verdadeira. Essa alternativa aqui é falsa. Verdade primeiro, segundo falso. Dá falso. Verdade primeiro, segundo falso. Dá falso. Portanto, letra B não é a verdadeira. Letra C. Fugiu aqui do meu celular. Letra C. 7 é igual a 5 ou 7 mais 5 é igual a 11. Agora nós temos uma disjunção, né? Enquanto a letra A é uma conjunção, essa aqui é uma disjunção, é o ou, o símbolozinho aqui parece um Vzinho, só que é menor que a letra V. Então, nesse caso, o ou, né? Ou, basta uma ser verdadeira, que vai ser tudo verdadeiro. Ó. Verdadeiro, verdadeiro, ou verdadeiro, ou falso dá verdadeiro, né? O falso ou verdadeiro dá verdadeiro, né? E pronto. Ou os dois são verdadeiros, ou basta um ser verdadeiro para os dois serem verdadeiros. Então, 7 é igual a 5? Não, é falso. Ou 7 mais 5 é igual a 11? Ops. Deixa eu ver se eu fiz certo. Sim, 7 mais 5 é igual a 11? Falso também, né? Que é 12, então os dois foram falsos. Então, nesse caso, vai dar falso. Ih, só vai ser a letra D, né? Vamos ver se realmente é a letra D. Só sobrou a letra D para a gente analisar. Letra D. A letra D é um se somente se. Se somente se é interessante. 5 maior que 7. Se somente se é uma bicondicional, né? Aqui é um 7, tá? Vou cortar o 7. 5 é maior que 7. Se somente se. 5 mais 7 é igual a 10. O se somente se... só uma setinha, gente. Eu estou errando aqui. Essa setinha dupla é uma equivalência, tá? Eu não vou cometer esse erro porque é um erro básico esse negócio aqui. Não é equivalência. Parece equivalência, mas não é equivalência. É uma bicondicional. A setinha simples assim. Bom? Bom, a setinha simples assim, ela que é bicondicional, se os dois forem verdadeiro, vai dar verdadeiro. E se os dois forem falso, também vai dar verdadeiro. É interessante isso, né? Mas é porque é uma bicondicional, que ela vai e volta.
que é parecida com essa condicional aqui, tá? Mas vai e volta. Só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ou seja, quando forem uma diferente da outra, tá vendo? Quando for diferente, aí vai dar falso. Quando os dois forem verdadeiro, dá verdadeiro. Quando os dois forem falso, dá verdadeiro. Vamos ver? 7 é maior que 5? Falso. 7 mais 5 é igual a 10? Falso também, porque é dúzia, né? Ó, falso, falso. Bicondicional. Então essa proposição é verdadeira. Portanto, a resposta, letra D. Show, né? Então, em que ano nasci? Observe o seguinte, ele nasceu... Não, em x ao quadrado foi quando ele tinha x anos, né? Esse número x ao quadrado está no século 40. Nós estamos atualmente no século 20, né? Só para a gente andar um pouquinho mais rápido aqui, ó, no entendimento. Nós estamos no século 21, né? Atualmente nós estamos no século 21, né? Que começou no ano 2000 e vai até o ano 2099, né? Porque o século anterior, que é o século 20, onde a maioria de nós nasceu, eu nasci lá no século 20. Ele começou em 1900 e terminou no ano 1999, né? Aí girou aqui para o ano 2000. Lá, quando for lá no século 39, né? Aí você tem o século 40 e o século 41, só para a gente ter uma ideia. O século 20 começou em 1900, então o século 40 ele vai começar no ano 3900 e vai acabar no ano 3999. É isso? Pronto, então ele está aqui nessa idade. O x ao quadrado está aqui em 3900 e 3999. Tá? E o ano em que ele nasceu foi... Você vai pegar a idade que é x ao quadrado, está aqui no meio, né? É um número que está aqui, e subtrair o x, que é a idade que ele tem, né? Uma pessoa deve ter entre 0 e 100 anos, né? Ou mais um pouquinho. Mas, de qualquer forma, uma pessoa que nasceu nesse século, ele no máximo, ele nasceu aqui. Uma pessoa que tem uma idade x ao quadrado, ele nasceu no ano 3900 ou no século anterior, né? No século 3008, entre o ano 3800 e o 3899, né? Aí passa por 900. Então, ou ele nasceu aqui no início desses anos, ou nasceu nesse intervalo. Olhando para as alternativas, de cara eu já vejo que é a letra A, né? O ano que ele nasceu foi o ano 3906. Porque não pode ser a letra B, porque a letra B é 3600, ó, quantos séculos ele nasceu antes? A letra C e a letra D ainda muito mais fora do rumo, né? Então, ele nasceu nesse ano. Mas para a gente ser mais preciso, para a gente ver que realmente eu estou falando tá certo, basta a gente encontrar aqui, ó, qual a raiz quadrada, ou qual o número ao quadrado que vai dar, que está entre 3.900 e 1999. Um número ao quadrado, né? Esse número aqui, ó, 3.900, ele está acima de 60, porque 60 ao quadrado dá 3.600. Então, em torno de 62, né? 62 é um número que, ao quadrado, deixa eu fazer bem aqui na calculadora, porque não vou gastar tempo aqui calculando, tá bom? Dá 3.844, né? O número 62 ao quadrado. Ou então, ele pode ter 63 anos. Que aí, neste caso, 63 anos ao quadrado vai dar 3.969. Ó, se ele tiver 62 menos 3.800, olha, 62 ao quadrado está no século passado, então isso aqui não serve não. O que vai servir é isso aqui. Ó. E se eu puser 64 ao quadrado? Deixa eu ver como é que vai ficar 64 ao quadrado. 64, só multiplicar, gente. 64 vezes 64. Eu não estou fazendo aqui para não gastarmos tempo. Bom? Para a gente avançar. 64 ao quadrado. Vai lá para 4.000. Ou seja, já está no próximo século. Então é 63 mesmo.
Aí esse número, a idade dele ao quadrado. Então, para saber o ano que nasceu, 3.969 menos 63, ó, 69 menos 3, dá, eu corto o 6 com 6 e o 9 menos 3 dá 6. Ou seja, 3.906. É isso aqui. Pronto. Confirmou que é a letra A. Mas pela lógica, como eu mostrei vocês no início, bastava ver as alternativas, né? Para ver em que século está o ano. Bom, já foi show. Vamos agora na 17. Então vamos para a questão 17. A questão 17, já até coloquei aqui a expressão, dado o número n, né, igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 menos 1 sobre 1, né? Tá aí desse jeito essa expressão, né? Podemos afirmar com certeza, a letra A, que n pertence aos naturais, que n pertence aos inteiros, que n pertence aos racionais, que n pertence aos reais. Quer dizer, não pertence aos reais. Então, vamos ver qual seria esse valor de n. Para que esse valor de n seja natural, é necessário que esse valor de n seja um número positivo, inteiro positivo. O inteiro, o z, pode ser positivo ou negativo, que seja inteiro, né? Temos que ver. Racional, tudo indica que seja um racional, porque tem uma fração, porque nos racionais eles são expressos em forma de fração, né? Ou pode ser que nem seja reais, né? Vamos ver isso. Uma outra possibilidade é que ele poderia ser um número irracional, que é um número que é infinito. Mas o certo mesmo é a gente calcular. Observe que esse valor de n, ele é uma expressão infinita, os 3 pontinhos. Se você olhar bem aqui, ó, isso aqui também vale n. Ó, 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 menos, ó, se você olhar só para cá, só onde eu circulei, isso vale n, ó, 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 menos 1 sobre, certo? Então eu posso transformar essa expressão assim, ó, n é igual a 1 sobre 1 menos n, né? Aqui eu posso fazer, ó, produtos megapolos extremos, né? E multiplicar n vezes 1 dá n vezes n dá n ao quadrado, igual a 1. Rearranjando isso aqui, posso colocar assim, ó. Posso multiplicar por menos 1, mas não é obrigatório, só para ficar bonitinho. Eu gosto também, as expressões ficam bonitas, né? Pronto. Você tem uma equação quadrática, né? Uma equação do segundo grau. E a variável n, ela é do tipo assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O coeficiente A é 1, coeficiente B menos 1 e coeficiente C mais 1. Né? Se ela fosse um quadrado perfeito, vou colocar aqui. Se eu pudesse transformar ela em um quadrado perfeito, poderia resolver fácil sem o uso da fórmula resolutiva. Mas eu acredito que muitos devem lembrar da fórmula resolutiva, né? Um n ou x, tanto faz, vou colocar aqui. É engraçado essa questão da variável. Teve uma questão uma vez de um concurso que eu fiz para fazer um vídeo também, e eu não consegui entender a questão, não consegui resolver. Na hora que eu toquei a variável, veio na mente assim, botei o x no lugar do n e veio na mente como calcular. Não era uma expressão igual a essa, era uma outra forma. Mas isso é engraçado como a gente aprende com uma determinada letra e só quer usar aquela, né? Usando aquela forma resolutiva que muitos conhecem, né? Aqui eu estou botando os coeficientes. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Tá? Então eu vou calcular o valor de n. Ó, o b é o menos 1 aqui. Ó. Então menos 1 vai dar 1. Mais ou menos raiz quadrada. O b ao quadrado é esse 1 aqui ao quadrado. Vai dar 1. Menos 4 vezes o a que está aqui é 1 vezes 1 dá 4. Então vou deixar o 4 aqui. Isso aqui vai dar menos... E aqui 2 vezes 1 dá 2. Isso aqui dentro da raiz vai dar menos 3. Não? Menos 3. E isso, quando acontece, nós sabemos que esse valor de n não pertence aos reais. É um número complexo, na verdade. Se eu fosse calcular isso aqui, ia dar isso aqui, ó. Raiz de 3i sobre 2. Nós temos duas soluções aqui. Nós temos a solução 1, que seria 1 mais raiz de 3i sobre 2. Ou então, n2 igual a 1 menos raiz de 3
sobre 2, também tem um i aqui no raiz. Mas não preciso fazer isso aqui não. Basta eu chegar, ou não pertence. Basta eu chegar aqui, se eu encontro a raiz quadrada de um número negativo, eu já ponho aqui, ó, não pertence aos reais. Pronto. Então é a letra A, B, C, D. Letra D. Aqui, ó. O N não pertence aos reais. Bom? Então, a questão 18 diz, considera a proposição composta, né, P e Q ou R, né, aqui é uma proposição composta condicional, né? Se P e Q ou R, então T ou não R. Diz assim, ao construir a tabela verdade desta proposição, o número de linhas encontradas é. Então, o número de linhas vai depender da quantidade de proposições simples que eu tenho aqui. Ó, eu tenho uma proposição aqui, aqui é a segunda proposição, terceira proposição, quarta proposição. O não R é a mesma proposição do terceiro aqui, então não conta. Então eu tenho 4 proposições simples. Então o número de linhas será igual a 2 elevado à quantidade de proposições simples. 2 elevado a 4. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16. Pronto. Simples assim, 16, né? Letra C. Questão 19. A questão 19 também é bem simplesinha. Ó, de quantas formas podemos responder 11 questões? No concurso passado, tinha uma questão parecida com essa, só que o número de alternativas era diferente. De quantas formas podemos responder as 11 questões de um concurso público, cujas respostas para cada questão são verdadeiro ou falso? Então, as respostas só podem ser V ou F. Então, você tem duas possibilidades. Para a primeira questão, você tem duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Para a segunda questão, você tem verdadeiro ou falso. Ou seja, você vai... ele está perguntando de quantas formas você pode responder. Então, você tem duas possibilidades aqui, duas possibilidades a segunda, né? Vezes 2, ou seja, 11, 2 multiplicados. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, ou seja, 2 elevado a 11. Né? Então, calculando 2 elevado a 1, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, ou seja, 2 elevado a 5, dá 32. 32. 32 vezes 2, 64, 128, 256, vezes 2 dá 512, e vezes 10, que é o décimo, 2 elevado a 10, que é 256, 512 vezes 2 dá 1024, e mais uma vez, 2 vezes 1024, né, tá aqui, dá 2048. 2048. Pronto. Se não me engano, é a letra D. Isso, letra D. Letra D, 2048. Bom, bem simples, só buscar por 2. 2, 2, 2. Nessa aqui não tinha uma grande dificuldade, não. Agora a 20, eu achei a 20 que não tem alternativa correta. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó, sejam C e D dois conjuntos com respectivamente 7 e 17 elementos. Então vamos lá para 20. Você tem um conjunto C e você tem um conjunto D. O conjunto T tem 7 elementos, 17 e o D tem 17. Aí pergunta, a quantidade de funções injetoras com domínio igual ao conjunto C e contradomínio com elementos do conjunto D. Então, lembrando de conjunto, como C vai ser o domínio, então cada elemento aqui do conjunto C vai ligar com o elemento do conjunto D. Né? E são 7 elementos aqui. Como ela é injetora, cada elemento do conjunto D só pode receber uma setinha. Não pode haver esse tipo de coisa aqui, ó. Não pode. Isso facilita nossos cálculos. Por que facilita? Porque o x ao corresponder com apenas um elemento aqui do conjunto D, o elemento do conjunto D receber apenas uma setinha, eu tenho aqui 17 possibilidades, né, para o x1, 17 possibilidades. Para cada possibilidade que o x1 ligar,
o x2 vai ter 16 possibilidades possíveis. Então, eu posso multiplicar por 16. Quando o x1 e o x2 escolher os seus elementos, vão sobrar 15 para o x3. Aí o x3 vai poder ligar com 15 elementos, né? Vai sobrar os 15 aqui. Quando o x3 ligar, num dos y que está aqui, o x4 vai ter 14 possibilidades. O x5 vai ter 13 possibilidades. O x6 vai ter 12 possibilidades. E o x7 vai ter 11 possibilidades. Eu poderia simplesmente pegar só aqui, ó. 17 menos 7, 11. Só isso. E calcular o produto deles, né? 17 até chegar no 11. Pronto, esta é a resposta. Lá nas alternativas, deveria aparecer isso aqui, ó. 11 vezes 12 vezes 3. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, eu posso colocar dessa forma. 13 vezes 14 vezes 15 vezes 16 vezes 17. Mas não encontrei nenhuma alternativa que bata com essa aqui.